Olá, pessoal. Estamos com mais um podcast diretamente aqui do 31º Agro Nordeste, aqui na carreta do Agro pelo Brasil. E hoje vamos receber aqui as ilustres presenças do Dr. Eduardo Oliveira, ele que é diretor de assistência técnica e gerencial do Senar Nacional. E também Cristiano Nassif, consultor e coordenador de empreendedorismo e negócio do Instituto CNA. Senhores, sejam muito bem-vindos, sintam-se absolutamente e literalmente em casa. Doutor Eduardo, nos coloque aí um pouco sobre a questão da tag, como está, o panorama, né, a abrangência, por gentileza. Bom, vamos lá, é sempre um prazer a gente estar falando aí da nossa assistência técnica gerencial do Senar, né? A gente tem 11 anos de experiência atuando no Brasil todo. Então, o que basicamente é a tag, né? A tag é um processo de assistência técnica e gerencial, que é o grande diferencial que o Senar coloca nas propriedades, né? Onde a gente tem um técnico acompanhando um produtor especializado em uma única atividade. Por 2 anos esse técnico fica fazendo esse acompanhamento todos os meses, né? Desde o processo de diagnóstico inicial, plano de negócio, fazendo um planejamento, ajudando na gestão do negócio e também colocando, obviamente, pelos processos de melhoria técnica e tecnológica, faz com que o produtor tenha aumentos de renda e de produtividade. E isso é uma transformação nas propriedades, né? Então, a assistência técnica, basicamente, ele tem esse contexto e com esse objetivo, né? Tem que ter mudança na propriedade do ponto de vista da qualidade de vida e da transformação dessa propriedade e dessas famílias. E aí, inicialmente, lá atrás, quando a gente começou, né, quando o Senar iniciou nesse processo de assistência técnica, o próprio Cristiano nos auxiliou, ele foi aí um dos mentores e idealizadores da metodologia e desses atendimentos, que pode, inclusive, fazer uma complementação, Cristiano. Acho que é interessante dar esse histórico de o que a gente chegou, né? De onde a gente veio e como é que a gente atua, né? O princípio da assistência técnica. Sim, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui. E bom falar sempre junto com o Eduardo a respeito do processo, né, de assistência técnica e gerencial, e juntamente com o CNA Fiagro, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas como que surgiu isso? A assistência técnica, ela veio para o Brasil principalmente na pós-guerra, né? Quando veio, há um estímulo para poder vender fertilizante, vender máquinas, e teve um estímulo externo para que isso promovesse a assistência técnica e extensão rural no Brasil. Em 70, ela teve o boom, né, da assistência técnica, na década de 70, muito dinheiro, muito incentivo. Depois isso foi diminuindo, quase que parando. E a assistência técnica pública, ela hoje passa por umas dificuldades. Então, nós temos dois espaços aí. Primeiro, a oportunidade e a necessidade de atender o nosso produtor. Só que mais do que isso, o que era o normal? Uma assistência técnica. Por quê? Porque nós saímos da faculdade talhado, né, preparado para poder dar uma assistência técnica e que o produtor pudesse alcançar o ótimo produtivo. E às vezes até para a gente ser empregado, não tem a cultura de ser um empregador. Então todo mundo sai da faculdade querendo prestar serviço por uma empresa e tudo mais. E a gente notou que isso era um modelo que estava exaurido. O produtor começa a desacreditar na assistência técnica porque ele tentava fazer tudo que era previsto no livro, na teoria, e ele não ganhava dinheiro com o negócio. Então, a assistência técnica ela foi implementada no Brasil para trabalhar com atividade meio, que é aumentar a produção, aumentar a produtividade. Então, ela não tinha o olhar para o bolso do produtor rural.
E a TAG, juntamente com o Senai, com a CNA, ela veio para virar esse jogo. A virar no sentido de que aumentar a produção e a produtividade é relativamente fácil. Fazer o produtor ganhar dinheiro de forma sustentável, esse é o desafio da TAG, que tem conseguido alcançar êxito com muito sucesso ao longo desses 11 anos. Então, qual que é a filosofia acho que o mestre da proposta da TAG? Quando o técnico da TAG, o cliente dele, não é a vaca, não é a plantação de abacaxi, não é a plantação de manga, não é o boi. O cliente dele é o homem, é a mulher, é o bolso do produtor. Então, quando o técnico da TAG ele consegue entender que o trabalho dele é com as pessoas e não com os animais e com as plantas, as coisas facilitam muito esse entendimento. Vaca, planta, para a assistência técnica e gerencial do Senar, ela é o meio para poder satisfazer e atender o produtor, transformar a vida dele, da família, dos funcionários, de todos eles. Então essa que é a proposta que foi desenhada a TAG e tem sido muito bem executada ao longo desses anos e com muito sucesso. E aí vocês têm esses indicadores, não é? Perfeito. Doutor Eduardo, que revela exatamente isso que Nassif acaba de colocar, dessa consequência e esse impacto para esse assistido, para esse produtor, né? Perfeitamente. Você pode falar para a gente de algum deles aí? Sim, então o que a gente busca é essa autonomia do produtor frente à gestão da atividade, né? Então, o Cristiano comentou bem que a gente não tem um pacote tecnológico a ser difundido. Então, esse atendimento é personalizado, propriedade a propriedade, levando em consideração ali os fatores que aquela propriedade tem para melhorar e também o desejo da família ou do produtor. Então, às vezes ela tem uma determinada condição que tem potencial para melhorar além do que o produtor deseja. Então, a gente tem que respeitar esse fator, né, de onde o produtor quer chegar, onde aquela família quer chegar. E qual aí não tem oposição, né? Exatamente, qual é o sonho. Então, quando a gente começa a olhar para questões de gestão básica, né? Eu acho que esse é um grande fator. Quando você olha ali, está sobrando dinheiro mês a mês, né? O famoso fluxo de caixa, né? Conta de mais e menos. A gente tenta simplificar ao máximo para que o produtor consiga entender. É mais do que o técnico fazer por ele. O papel do técnico é traduzir essas informações, é fazer com que o produtor entenda do negócio e minimamente consiga fazer a sua gestão. Então começa com passos básicos de organização mínima, poder fazer um fluxo de caixa, né, mensalmente, ter as anotações de uma maneira organizada. Então você começa a olhar para os aspectos da produção. Então vai olhar para a produtividade, que ele é o meio para que a família alavanque o seu negócio, sua atividade. Mas ela tem que fazer essa conta, né? O quanto a implementação da tecnologia ou de algum insumo vai trazer de retorno para a atividade. Então tem que traduzir isso em sobra de dinheiro para a família, né? Para aí ela conseguir atingir o sonho dela. Então a gente tem diversos produtores que ao longo do processo chegam para nós e falam: olha, eu consegui tirar férias com a minha família depois de muitos anos, que parece um fator básico, mas para quem tem a atividade agrícola entende do que a gente está falando, né? Tirar férias não é trivial, né? Não, a produção não para, né? Então as vacas têm que ser ordenhadas todos os dias, então não é trivial tirar férias. E isso a gente consegue com um planejamento mínimo, com uma organização, com a sobra de dinheiro, né? Tem que ter dinheiro no bolso, para que aí tudo comece a ser alavancado. O grande desafio, né, posto aí pelo nosso presidente, Dr. João Martins, é que com a assistência técnica a gente alavanque e traga uma nova classe média rural.
E isso aí a gente tem ao longo de todos esses anos, né? Para vocês terem uma ideia geral, a gente tem hoje 373 mil produtores que já foram atendidos pela assistência técnica. Em atendimento hoje a gente tem em torno de 150 mil propriedades todos os meses sendo atendidas. Então a gente tem aí uma gama de profissionais, são 30 atividades produtivas sendo atendidas no Brasil todo. Quantos profissionais, mais ou menos, Tom? Hoje a gente tem 7.600 profissionais, né, técnicos de campo e supervisores atuando em campo. Então se a gente fizer uma conta rápida aqui, né, de 7 mil profissionais todos os dias nas propriedades, então são com visitas aí de manhã e de tarde, nós estamos em 14 mil propriedades todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Então, a gente tem um impacto, né, quando a gente fala de números, nós estamos falando de propriedades, de famílias, de pessoas. Cada propriedade dessa tem a quantidade de membros da família, então você multiplicar pelo menos por 4. Exatamente. Né? Passa dos 50 mil aqui. Rapidinho. Isso, então a gente tem esse volume todo para mostrar que, olha, é possível você ter qualidade de vida, é possível você melhorar seus indicadores. Então a gente tem toda uma métrica que é feita a partir dessas visitas, que a gente olha, primeiro, está sobrando dinheiro no fluxo de caixa, né? Depois, está sobrando ou não, quando você fala de margem, né? As atividades agrícolas, elas mexem pouco na margem, né? Os preços estão postos, é o mercado que coloca, né? Com exceção da agroindústria, que você tem margens maiores, porque você tem um processamento e está mais próximo do mercado consumidor, né? Os produtos agropecuários, de maneira geral, o preço vem do mercado. E o que faz o produtor ser eficiente, ganhar dinheiro ou não, é o controle da eficiência dele, né? De quanto está custando para ele produzir cada um daqueles e não vender e não ficar um custo maior do que o preço está sendo praticado, né? Esse é o ponto. Então a gente tem que mostrar para eles dentro da sua realidade, porque em todas as atividades, né, invariavelmente tem produtores que ganham dinheiro e tem produtores que não ganham dinheiro. Como em qualquer negócio, né? Como em qualquer negócio. E aí a gente tem que trazer experiências de quem está ganhando dinheiro está fazendo o que de diferente, né? Dentro de uma mesma situação, são propriedades próximas que estão no mesmo município, que vendem e compram dos mesmos estabelecimentos. Então, como é que uns ganham dinheiro e outros não? Então, esse é o ponto em que o técnico, além de trabalhar na propriedade, ele tem essa vivência, porque um técnico trabalha com no máximo 30 propriedades. Então, ele tem 30 casos ali para avaliar e para trazer para um mesmo grupo que fala, olha, aqui onde a gente está, tem o Cristiano que ganha dinheiro e o Eduardo que não ganha dinheiro, na mesma atividade. Então ele tem a possibilidade de colocar o Cristiano e o Eduardo numa mesma sala, no mesmo ambiente e falar, Cristiano, conta aí como é que você faz. E trocar essas experiências. Isso é importante e acho que isso faz com que a gente tenha crescimentos robustos e maciços, né? Deve ter muita surpresa nesses encontros, né? De produtores que não tinham nem noção de como estavam em relação ao vizinho, talvez, né? Sem dúvida, sem dúvida. Esse é o... Além disso, ainda a gente tem o que a gente chama de transbordamento da assistência técnica, né? Mesmo em propriedades onde a gente não atende e atende o vizinho, você tem melhorias. Porque um produtor fala com o outro. Eu chego e falo, olha, o que você está fazendo de diferente? Eu vi que você está tendo melhorias aí e como é que é isso, né? Então você tem esse transbordamento invariavelmente, né? Invariavelmente pode ser que a gente está melhorando um pouco, mas de uma maneira consistente em cada ambiente, em cada comunidade onde a gente está atuando, né? Pois é. Mas parece que tem um fato novo aí, surgindo como um elemento complementar a todo esse trabalho da assistência técnica, né, Cristiano? Fala um pouco aí dessa novidade. Sim, e é verdade, o nome correto é esse mesmo, complementar. Por quê? Porque o desenvolvimento do agro brasileiro, em qualquer lugar do mundo, e no Brasil não é diferente, e a história mostra isto, ele tem dois pilares, né, que é
o conhecimento através da assistência técnica e gerencial e o crédito. A assistência técnica e gerencial, ela muda sim a vida do produtor e da família dele, mas chega num ponto que ela bate no teto. E o crédito, sem conhecimento, pode ser uma armadilha para o produtor. Ele pode aplicar o dinheiro equivocadamente, onde que ele investiu não retorna em produção e em rentabilidade, ele não consegue pagar a conta e aí entra numa espiral de inadimplência financeira e tudo mais. Então, quando a gente junta esses dois, conhecimento com crédito responsável e acompanhado, aí sim nós temos o desenvolvimento do produtor. E é pensando nisso que a diretoria da CNA, lá, liderada pelo Dr. João Martins, ele quis implementar um modelo de crédito no Brasil, através do CNA Fiagro, que fosse mais fácil do produtor adquirir. Então, o crédito. O que é Fiagro? Fiagro é o Fundo de Investimento para o Agronegócio. É um dinheiro privado. Um investidor do mercado lá de São Paulo, ele quer investir no agro, mas ele não quer comprar propriedade rural. Então, esses fundos, ele tem um regramento próprio, ele tem isenção de imposto de renda, ele tem um rendimento bem competitivo com o mercado. Então, esse investidor investe nesse fundo. Então, a CNA é detentora desse fundo, pega o dinheiro e empresta para o produtor. O produtor pega o dinheiro, aplica na atividade, o produtor dá tag, investe na atividade, aumenta a produção, produtividade, aumenta a rentabilidade, paga essa conta. Essa conta a gente tem um rendimento do investidor, ele vai e ganha dinheiro, os juros que ele emprestou dinheiro para que a gente repassasse para o produtor. Basicamente é isso. Mas só que em 2021, durante a pandemia, o sistema CNA, juntamente com o Senar, eles fizeram uma pesquisa, nós fizemos uma pesquisa, junto a mais de 4.000 produtores da TEG, perguntando qual que era a dificuldade para acessar o crédito. E a grande maioria respondeu a burocracia, o excesso de papelada, idas e vindas até o banco, a necessidade de garantia real, hipoteca fiduciária, aval, falta de transparência. O produtor não sabe bem quanto que ele vai receber quando ele contrai o crédito, quando que ele vai pagar, o que ele vai pagar. Então, isso tudo, o custo alto de cartório, entre outras coisas mais, isso tudo dificultava o pequeno e o médio produtor acessar o crédito. Então, diante desse cenário, a CNA, ela elaborou o CNA Fiagro, que é uma modalidade que já existe desde 2021, é relativamente novo, só que o Fiagro que existe no Brasil, tem mais de 40 em atuação, ele é voltado para grandes produtores rurais. Para os pequenos e médios não tem. Então, o primeiro modelo é o CNA Fiagro para pequeno e médio produtor. Ele traz consigo algumas dificuldades, lógico, porque é novidade para o Brasil todo e para o mercado financeiro entender como é que a gente vai emprestar 60, 70, 100 mil reais, 30 mil reais para o produtor. O nosso ticket mínimo, 30 mil, o máximo 300 mil reais. Então, esse dinheiro, ele consegue chegar até o produtor via o técnico da TEG com muito maior facilidade, não tem necessidade de garantia real, de aval, de hipoteca fiduciária. Nós temos a questão de cartório, hipoteca, IOF, isso tudo é isento. Por isso faz com que o fundo seja bem desburocratizado, muito mais simples, muito mais rápido e com uma taxa competitiva ao que existe no mercado hoje. E isso tem dado certo. A gente começou em dezembro do ano passado e ainda é um modelo piloto. A gente veio aprendendo ao longo do tempo esse ano e a gente acredita que o fundo agora está numa linha bem definida e que a gente tende a crescer muito a partir de agora, como estamos crescendo.
E alguns estados foram piloto, agora a gente resolveu abrir para mais estados, dentre eles o Pernambuco. Pernambuco começa sendo contemplada com produtores da TEG, participantes da cadeia da bovinocultura de leite e da fruticultura. Aos poucos a gente vai ampliando mais para outras cadeias aqui no estado. Então, já agora no mês de novembro, os técnicos serão treinados da TEG para trabalhar com crédito, e a partir desse treinamento já estão aptos a atender o produtor, aquele que tem interesse em participar do crédito. Óbvio que o produtor interessado, ele passa por um crivo, passa por uma sindicância, vamos dizer assim, onde a gente observa a capacidade de pagamento, o histórico econômico financeiro do produtor, a sua previsão de que ele vai fazer com o dinheiro e como é que é o comportamento dele. Isso tudo soma-se ao diagnóstico e o parecer do técnico da TEG para compor para a gente analisar um crédito e poder atender o produtor da melhor maneira possível, né? Isso que é a proposta do CNA Fiagro. É o conceito realmente do crédito orientado. Isso. E neste caso ainda por cima com o aval e o suporte da tecnologia e da assistência que vocês estão prestando, né? Já vem um relacionamento né, com esse produtor. Muito interessante, sim. E isso faz com que a gente consiga ter segurança, né? Então, porque como é que a gente consegue desburocratizar? Como é que a gente consegue ter essa flexibilidade? É por conta da segurança que a gente tem no desempenho do produtor durante esse processo de assistência técnica. O técnico já está ali, ele sabe como o produtor se comporta, como ele implementa, né, as suas orientações, qual é o seu desempenho. Então ele começa a olhar isso e fala, olha, eu avalizo aqui esse produtor porque ele tem uma condição de... o crédito é fator limitante para que ele consiga alavancar. E isso nos traz segurança, né? Aí esse é o grande ponto que o Fiagro da CNA, né, tem frente aos outros linhas de crédito disponíveis aí de mercado. E o investidor, tudo que ele quer é isso que o Eduardo falou. Porque ele quer colocar o dinheiro com segurança. E os outros fiagros aí, a gente pode observar o grande problema do aumento das recuperações judiciais no agro, foi justamente por isso. Foi liberado o recurso, mas sem um acompanhamento, sem conhecer o produtor. Agora, com a TEG, não, é diferente. Então, por isso que a gente consegue fazer uma operação mais leve. E, além de beneficiar o produtor, o próprio técnico da TEG, ele se sente mais motivado. Eu sou técnico, você o Eduardo é. Quantas vezes nós chegamos no produtor, apresentamos uma inovação, uma tecnologia, ele fala, não, eu concordo, é muito bom, mas eu não tenho dinheiro. Então agora não, se é um produtor organizado, um produtor que responde bem à assistência técnica e gerencial, que vai aplicar o recurso corretamente e tem um projeto, né, de desenvolvimento bem sustentável em todos os sentidos, economicamente principalmente, isso ali ele vai ser contemplado com crédito e isso vai conseguir reverter para ele em maior produtividade, maior rentabilidade. Então ganha todo mundo, ganha o produtor rural, ganha o técnico da TEG que se sente mais motivado, ganha o sistema CNA como um todo através da TEG, os resultados serão alavancados. Então é um projeto ganha-ganha. Quando bem executado, ele é um projeto que veio para transformar ainda mais a vida do produtor rural brasileiro. E consequentemente ganha o agro e ganha o Brasil, né? Isso. Sem dúvida nenhuma. Doutor Eduardo, o que vocês têm pensado ou têm... A gente tem sempre feito essas perguntas aqui aos nossos convidados, numa visão de futuro, numa perspectiva de longo prazo, nesse trabalho da TEG. Qual é essa visão de futuro da CNA?
Então vamos lá. Primeiro, acho que um grande passo que a gente deu na assistência técnica, né, um salto grande, foi há 3 meses atrás aproximadamente, quando a gente colocou o aplicativo Conecta Produtor. Porque ele traz as informações para o produtor via celular, né? No smartphone ele tem os seus indicadores, ele tem as orientações do técnico, ele tem todas essas informações para tomada de decisão um pouco mais rápidas, prontas e na palma da mão dele. Ou seja, isso já foi um salto, né? Inclusive o próprio Fiagro, que está vindo como uma linha de ação complementar, uma aplicação embutida no Conecta Produtor, que ele vai conseguir simular, ele vai conseguir... Então isso dá agilidade para nós e essa proximidade maior com os produtores. Eu acho que, como visão um pouco de futuro da própria assistência técnica, né, a gente está migrando ou partindo, primeiro, para o uso de tecnologias, isso é inevitável, né, que isso melhora a nossa eficiência como instituição e como assistência técnica. Então esse é um ponto. Um desafio enorme é melhorar cada vez mais a capacidade do nosso time técnico. Então a gente tem esse desafio. Hoje a gente tem limitações de crescimento em função de capacidade operacional, né? Então os técnicos, inclusive, que estão nos ouvindo aí ou vão nos ouvir, importantíssimo isso. A assistência técnica tem um grande potencial de trabalho. Existe um mercado, né? Então, aí, né? Grande. Perfeitamente. É isso? Existe. Então a gente tem grande potencial de trabalho, né? Com remunerações que são atrativas. Esses técnicos, eles têm que ser de curso superior, podem ser tecnólogos também? Hoje a gente atua tanto com técnicos de nível médio quanto de nível superior. Independente, né, da cadeia, ele tem que ter conhecimento, ele tem que ter habilidade de traduzir indicadores e conhecimento técnico e implementar com os produtores. Então a gente precisa de profissionais aptos e com competências para trabalhar com o produtor, porque o processo todo visa a melhoria do produtor, não é para o Senar, né? Não é para o sistema. Claro que a gente se fortalece com isso, porque o produtor é o nosso ponto focal, né? Ele é o nosso cliente, ele é o nosso chefe, né? Então ele como técnico tem que olhar para isso. Então tem um mercado muito grande para isso. Até tem uma fala recentemente aí que a gente tem o seguinte: a assistência técnica ela começa com o Senar, mas nunca termina. Tem prazo para terminar? Não. O Senar fica atendendo esse produtor por 2 anos, mas ela tem que ser tão eficiente que o produtor se cotize entre o grupo para continuar pagando o técnico ou mantendo o técnico. E essa é uma questão, quando você olha para frente, né? O técnico tem que ser eficiente. Aí é qualidade do trabalho e resultado. Se durante esses 2 anos ele não consegue mostrar, né, a qualidade e o resultado, por óbvio que o mercado acaba se regulando e o produtor não vê vantagem no processo. Mas já há vários casos, né, de profissionais que foram depois contratados por esses grupos? Tem sim. Vários, então, né? Esse até é um dos objetivos, né, Cristiano, lá atrás, quando a gente modelou a assistência técnica gerencial, é que não é uma saída evidente, não é o nosso foco, mas fomentar e formatar modelos de negócios para os técnicos é uma saída, né? A gente não tem, os recursos são limitados, então a gente para ampliar a gama toda de produtores. Hoje a gente tem aí, estamos falando de 2,5 milhões de produtores que precisam de assistência técnica de atendimento, frente a 300 mil que a gente já atendeu. Então, a gente tem, se eu ficar só nesses 300 mil... 15%, vamos ver. Atender tem 85% ainda para... Perfeito, então eu tenho que trazer um processo eficiente que, por 2 anos eu faço isso e vou, nos próximos 2 anos é outro grupo, senão eu fico preso no mesmo grupo e nunca amplio isso e não proporciono igualmente
a possibilidade dos produtores experimentarem e melhorarem, né? Então esse é um ponto que, quando a gente olha para o futuro, a gente tem que trazer tecnologia, tem que trazer eficiência de processos, a melhoria da capacidade dos técnicos, e ao mesmo tempo a gente tem um desafio de promover um pouco da sucessão também, de trazer isso para dentro do ambiente das propriedades, né? Não é só trabalhar com a equipe técnica e com o processo ou com tecnologia. Eu tenho que ter um trabalho dentro das propriedades para que elas também tenham essa longevidade, né? Hoje a gente já tem um processo migratório dos jovens e olhando para a capacidade de... Olha, não sabia que a propriedade era tão rentável, tinha capacidade de me manter aqui, tecnologia de conectividade, por exemplo, que há uns anos atrás era limitante para o público jovem permanecer na área rural, nos empreendimentos, hoje já não é. Então você tem já um pouco desse movimento, mas a gente tem que preparar esse ambiente dentro das propriedades também, né? Culturalmente a gente tem que trabalhar os nossos produtores para que eles enxerguem isso com uma visão de futuro também, né? Perfeito. Ótimo. Muito bem. E a ideia mesmo da TEC é democratizar a assistência técnica e, ao mesmo tempo, depois disso, criar uma classe empreendedora de técnicos. Isso que, infelizmente, ainda não passa isso na faculdade, de dono do próprio negócio, de querer crescer, continuar atendendo, porque a demanda ela é infinita pela assistência, mas o recurso é finito. Então, por isso que foi previsto essa saída para que o produtor conseguisse, ou com parceria, ou sozinho, arcar com a assistência técnica. Perfeito. Pessoal, eu queria mais uma vez agradecer enormemente a presença de vocês, a forma didática, prática, objetiva com que esse tema foi colocado, provavelmente novidade para alguns ainda, né? E para outros, confirmação do que vocês e a CNA e o sistema todo tem desenvolvido aqui. Fica aberto aqui para alguma complementação, se vocês quiserem fazer alguma observação a mais, fique à vontade. Bom, então vamos lá. Agradecer o espaço, né? Eu acho que primeiro todos esses espaços e a oportunidade da gente divulgar a nossa assistência técnica, de trazer essas informações para os produtores é válido e a gente precisa usar e ocupar todos esses espaços. E principalmente o recado é para aquele produtor que não é assistido, não é atendido ainda pela ATEG do Senar. Procure o Sindicato Rural da sua cidade, entre no site do Sistema CNA, procure o Senar no seu estado. Todos os estados têm assistência técnica gerencial, todos os estados têm Senar, tem Federação de Agricultura que conseguem dar essas respostas e dar esse encaminhamento. E para os produtores que já são